Olá pessoal, estamos aqui com mais um Igreja em Sua Casa e hoje eu vim trazer aqui para vocês a palavra do nosso último culto, aquilo que eu tenho estudado e que eu dei ali para o pessoal que estava junto comigo e que eu quero compartilhar com cada um de vocês. Nós estamos estudando o livro de Josué. Eu passei para eles até o capítulo 6, mas é claro que eu vou resumir bastante aqui porque a gente não tem tempo para estudar até o capítulo 6 inteiro. Somente para vocês entenderem, o livro de Josué, no livro de Josué, a gente encontra ali também a figura de Cristo, né? Na verdade, todos os livros do Velho Testamento, a gente encontra a figura de Cristo. E também encontramos no livro de Josué de maneira tremenda. Por quê? Porque o livro de Josué, ele é basicamente aquilo que nós vivemos hoje, só que ele está no Velho Testamento. Ou seja, Josué, que o nome dele também significa salvação, digo também porque o de Jesus também significa salvação, e esse homem chamado salvação é quem conduziu a entrada do povo que estava no deserto, dos hebreus, à terra prometida. E é exatamente o que acontece conosco hoje, né? Jesus, que tem o nome no significado de salvação, está nos conduzindo também à terra prometida, à terra do descanso, que é a eternidade. Então a gente vê aqui uma figura de Cristo. Josué é uma figura de Cristo. E por que Deus levantou um homem chamado salvação? Para vocês entenderem, Moisés é quem foi chamado para tirar o povo do Egito, Egito significa aflição, e levar à terra da promessa, à terra do descanso. Porém, a gente vê que Moisés estava debaixo da aliança da lei, né? E falhou. Na realidade, uma coisa que a gente estudou muito aqui, um pouquinho sobre Moisés, é que Moisés era um homem fantástico. A Bíblia fala dele muito bem. Um homem manso, um homem que falava diante da face do Senhor, né? Que estava com Deus, que dirigiu milhares de pessoas. Isso não é fácil. Era um homem fantástico. Mas tudo que ele fez não foi suficiente. Por quê? Porque quando você está debaixo da velha aliança, da aliança da lei, tudo que você faz não é suficiente. Por quê? Porque nós estamos falando de leis que são com base na santidade de Deus. E homem nenhum consegue ter a santidade de Deus sem que seja por meio de Cristo, né? Por isso que a gente percebe os homens lutando, dando tudo no Velho Testamento, fazendo tudo, e ainda assim não sendo o suficiente, né? Ou seja, Moisés feriu a rocha, e aquilo foi uma transgressão que fez com que ele não entrasse na terra da promessa. Com todos os anos que ele se esforçou, não desse em nada. Porque debaixo da velha aliança é exatamente assim. O homem, toda a justiça do homem não compensava nada. Por quê? Porque ele estava debaixo da lei de Deus, ok? Aí você fala pra mim, mas Josué também não estava? Josué estava. Mas Josué trouxe salvação. Porque a gente percebe que o povo que morreu no deserto, que não entrou na terra prometida, não entrou por causa da transgressão, porque estavam debaixo da aliança da lei, qualquer transgressão era contada. Agora, o povo que estava com Josué, o povo que nasceu depois, eles também não transgrediram? Transgrediram. Como é que eles entraram na terra prometida? O livro de Josué, no Velho Testamento, é um livro de fé. Se você estudar, você vê só fé ali acontecendo. Deus conduziu aquele povo por meio da palavra. Deus falava, eu farei isso, o povo cria, eles avançavam. Conduziu por meio de fé, ainda que eles estivessem debaixo da aliança da lei. Na verdade, a aliança que Deus fez com Abraão, dizendo, em ti serão benditas todas as nações da terra, e a Bíblia diz que Abraão creu e isso ele foi imputado como justiça. E se você vai no Novo Testamento, está em Gálatas, em Romanos, a Bíblia diz que todo aquele que é da fé herda todas as coisas com o crente Abraão. Aquele que é da fé se torna filho de Abraão. Então, mesmo no Velho Testamento, mesmo debaixo da velha aliança, debaixo da lei, aquele que cria herdava a bênção de Abraão. Por quê? Porque a aliança de fé, a aliança que Deus fez com Abraão, ela nunca foi quebrada, né? Aqueles que são da fé, eles recebiam. A gente pode ver, por exemplo, vou pular um pouquinho aqui, no que não é bem isso que eu ia falar, mas no capítulo 6, a gente vê Raabe, uma prostituta que creu em Deus e foi a única salva, ela e sua família, do povo de Jericó. E ela foi levada para a terra dos hebreus e depois ela se tornou tataravó de Davi, ou seja, ela entrou até para a genealogia de Jesus. Por quê? O que ela fez? Ela escondeu os 2 espias. Não, não foi isso. Esconder os 2 espias era um fruto da fé que ela teve em Deus, no nosso Deus. Como ela creu em Deus, ela então executou uma obra com base naquela fé. Ela disse, eu vou esconder esses caras, porque esse Deus dele é poderoso. Esse Deus deles é quem pode me livrar dessa destruição que haverá aqui. Então o que ela fez? Deu fruto, é o que a gente sempre fala. A obra não vem primeiro do que a fé, gente.
Primeiro vem a fé, depois vem a obra. Quando no livro de Tiago fala que a fé sem obras é morta, nós estamos falando de ser, morta, significa que quando uma pessoa não está executando obras, quando não está saindo dela nada, nenhum fruto bom, significa que ela está sem a fé. Porque quando uma pessoa crê, ela recebe uma palavra e ela crê, as obras dela, os frutos são inevitáveis, né? Então, não está dizendo ali para você executar obras e aparecer com a sua fé. Não, a sua fé, ela dá fruto. Então, a Raabe foi uma da que se tornou genealogia de Jesus, entrou para a raiz de Abraão. Por quê? Porque ela creu. Fé. Então, o livro de Josué ele demonstra muita fé, muitas coisas de fé. E uma das coisas que eu quero começar a citar aqui é que então veio a salvação, ou seja, Josué é chamado salvação, né? Entrou para conduzir aquele povo que nasceu do deserto, né, à terra da promessa. E a gente vê inclusive que Josué e Caleb foram os únicos que saíram do Egito, que entraram na terra da promessa. Por quê? Porque eles se comportaram com fé quando Moisés mandou eles para espiar a terra prometida. Agora sim, eu estou falando de várias coisas aqui que talvez alguns não me acompanhem. O bom é você ler depois ali o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, depois ler Josué, para você entender tudo que eu estou falando, que são coisas muito ricas e trazem muita revelação. Agora, duas coisas que eu citei com mais afinco para eles no culto, que uma delas está em Josué 4, não vou ficar lendo porque senão a gente vai perder o nosso tempo todo aqui que a gente tem. Em Josué capítulo 4, quando eles atravessam o rio Jordão, Deus para as águas do Jordão, ele divide as águas do Jordão e o povo passa. Depois que o povo passa, Deus fala assim, Josué, volta, escolhe 12 homens, um de cada tribo, haviam 12 tribos, e pega uma pedra do meio do Jordão. O Jordão estava aberto, tá? Pega cada um uma pedra e depois constrói um monumento com essa pedra, né? Levanta ali um altar, um memorial com essas pedras e deixa ali para lembrar ao povo de que um dia Deus dividiu as águas do Jordão. E eu fiquei meditando naquilo, pensando, 12 pedras, ou seja, uma pedra por cada tribo, ou seja, uma pedra representando cada tribo. E aquilo foi me levando aos 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos foram registrados em tábuas de pedra. Em 2ª Carta aos Coríntios capítulo 4, fala muito disso, né? Que o ministério da morte foi gravado em letras de pedra, foi na pedra. Por quê? Porque a pedra ela é fria, a pedra não tem vida. Quando Deus deu a lei para o homem, aquilo matou ele. Por quê? Porque ele não conseguia cumprir. Então, quem está debaixo da lei e não consegue cumprir, recebe a morte. A Bíblia diz que quem está debaixo da lei está debaixo de maldição. Por isso que é muito perigoso você estar firmado na velha aliança, porque você está debaixo de maldição. Você não vai conseguir ser abençoado, porque você está contando com a sua prática perfeita para receber algo de Deus. Se é dessa forma, você não vai receber nada, porque você não pode contar com você. Você não pode contar que você vai conseguir ser perfeito como Deus, porque as leis que Deus deu são baseadas nele. Você não vai conseguir ser como Deus na sua força para receber algo dele, tá? Então, o que acontece? Eu fiz uma comparação de que aquelas 12 pedras que foram tiradas representavam cada tribo. Significa o quê? Que o coração do homem reflete a aliança em que ele está. Ou seja, aquelas tribos, aqueles homens tinham o coração de pedra, aquelas pedras representavam Israel. O coração era de pedra porque refletia a aliança que ele estava. Qual era a aliança que ele estava? A aliança das tábuas da lei, as tábuas de pedra. A lei tornou o homem com o coração empedrado, o homem de coração duro, o homem sem vida, um homem intocável. Se você vê hoje pessoas que pregam lei, são pessoas frias, difíceis de tocar no coração dela, pessoas que têm as outras como números, são pessoas complicadas, são pessoas que a palavra não entra com facilidade. Na verdade, quem prega isso está fazendo mal para si mesmo, porque o povo dessa pessoa vai ser todo de coração de pedra. A aliança está refletindo. E é tão forte isso, gente, que em Ezequiel, capítulo 11, verso 19, o Espírito Santo, através de Ezequiel, fala ali, e tirarei o coração de pedra, falando da nova aliança, e cuidarei a eles um coração de carne. O coração de pedra reflete a aliança em que você está. A pedra não tem vida. Se você está debaixo da aliança da lei, você está em morte. Agora, vai dar um coração de carne. Coração de carne tem que refletir uma aliança que você está. Qual é a aliança? A nova aliança veio por meio de um homem, Jesus. Não era uma pedra, era um homem. É alguém que tem relacionamento, alguém que sente, alguém que ama, alguém que se compadece. O meu coração de carne reflete a aliança que eu estou, Jesus.
Eu recebi um coração de carne, por quê? Porque eu estou na nova aliança. Eu estou debaixo de uma aliança que diz o seguinte: aquele que crê em Cristo será salvo. Aquele que crê em Cristo recebe todas as coisas. Eu estou debaixo dessa aliança. Deu para perceber? Então, quando a gente está debaixo da aliança de Cristo, nosso coração é de carne, um coração que sente, que se relaciona, um coração que recebe salvação. Então, isso é uma das coisas que a gente vê lá no capítulo 4 em Josué. E a última coisa que eu queria falar para vocês é no capítulo 6. Vou procurar aqui resumir, que é tremendo. Eu nem vou pegar, como eu falei, versículo, depois você vai ler. E no capítulo 6, eles então começam a cercar os muros de Jericó, né? Acho que a maioria conhece essa história. E Deus fala para Josué: marcha durante 7 dias ao redor dos muros de Jericó. No 7º dia você vai dar 7 voltas, vocês vão gritar e o muro vai romper. Ok, maravilha. Mas um dos detalhes mais maravilhosos que eu peguei aqui é que durante as 7 voltas, desde a primeira marcha, desde o primeiro dia, todas as voltas eram dadas com o chofar. Aqui a Bíblia fala trombeta, mas era o chofar. Os 7 sacerdotes que marchavam junto, as 7 voltas, eles estavam tocando o chofar. Eu não sei, depois você vai no YouTube e vê lá o som do chofar, aquilo é emocionante. E assim, eu fiquei pensando, ninguém toca a trombeta antes da vitória. A trombeta ela é tocada para comemorar a vitória. Interessante que Deus fez eles durante 7 voltas tocar o chofar, ou seja, ter alarido de vitória. O que significa isso, gente? Deus trabalha em nós, isso também é uma figura da nova aliança. Deus trabalha em nós consciência de vitorioso. Porque primeiramente você recebe a consciência de vitorioso. Primeiramente você recebe uma consciência de justo, depois você vence, depois você dá fruto de justiça. Primeiramente é trabalhado dentro de você, isso é o coração de carne. É quando algo dentro de você é mudado. A pedra não consegue ser transformada, o homem tenta e dentro dele continua igual. Mas a carne não, a carne muda, a carne é tocada, a carne é transformada. Então Deus começou a trabalhar neles durante as 7 voltas, consciência de vitorioso. Gente, isso é tão forte que enquanto eles marchavam, eles ouviam o som da vitória. Isso faz um cara andar durante 7 dias imensamente confiante. E lá dentro, o povo de Jericó? O psicológico já estava em derrota, porque eles ouviam lá fora alarido de vitória. Então eles pensaram: cara, esses caras chegaram aqui para vencer. Esses caras vieram para derrubar tudo. E quem tá lá dentro já se dá como perdedor. Olha a Deus como ele é completo, maravilhoso. Ele trabalha o psicológico, a alma do homem, trabalha a consciência do homem. E o que eu queria trazer para você nisso é que a palavra, ela é o chofar no nosso ouvido. Eu vou trazer mais fácil. A palavra, ela é o toque da trombeta no nosso ouvido, fazendo com que a nossa consciência se torne aquilo que Deus quer que a gente se torne. Você já percebeu? Uma palavra de vida, uma palavra assim que leva você pra cima. Como é que você sai depois dela? Você sai assim: rapaz, agora eu vou. Você sai assim com o espírito de vitória. É ou não é? Daqui 2, 3 dias, se você não se dedicar a continuar ouvindo, não somente aquela palavra, mas a palavra de Deus, a sua tendência é receber a influência dos lugares. Você começa a desanimar. Deus não permitiu que aquele povo durante as 7 voltas desanimasse. Alarido de vitória, aquela trombeta não parava de tocar. Então o que acontece? Quando a gente ouve uma palavra, a gente não pode deixar de continuar ouvindo ela até que aquela situação esteja dada por vencida. Você precisa ter aquela consciência de vitória. Digamos que você tenha um problema de saúde. Você ouve uma palavra de cura, você já sai confiante: eu vou ser curado. Daqui 2, 3 dias, aquele problema de saúde pode começar a conturbar a tua mente, você pode começar a ceder, a dizer: se calhar vai ser assim, se calhar eu fiz pouco, já começa a voltar para a lei. Se calhar eu tinha que fazer alguma coisa, o que você tem que fazer? Continuar ouvindo aquela palavra que deixou o teu espírito forte, teu espírito em ânimo de que é curado. Continua ouvindo aquilo, continua estudando aquilo, até você estar 100% curado. Por quê? Porque a tua consciência vai recebendo aquela mensagem e você vai crendo, até você viver. A trombeta hoje para nós, a trombeta, ela é a palavra aos nossos ouvidos. Essa palavra trabalha em nós uma consciência de vitorioso, consciência de santo, consciência de justo. Enfim, tudo aquilo que você precisa trabalhar na sua vida e dar fruto na sua vida, primeiramente tem que trabalhar a sua consciência. Uma coisa mais interessante aqui que a gente até citou no culto, é que o problema para o diabo não é você ouvir a palavra. O problema para o diabo é você se convencer de que você é vitorioso. Esse povo chegou aqui convencido. Eles pararam em frente do muro e começaram a marchar convencidos de que eles já tinham vencido. E o povo lá dentro estava convencido que já tinha perdido. Então, quando você se convence realmente daquela palavra, isso não é um fruto seu. Você vai ouvindo, Deus vai trabalhando a tua consciência. Não é você: eu tenho que me convencer. Não, Deus vai trabalhando a sua consciência. Quando você se convence de que você é vitorioso, o diabo perdeu. Porque aí não tem mais jeito.
aí não tem mais jeito. Então essa palavra que eu queria dar pra vocês. Então o livro de Josué é um livro de fé no meio do Velho Testamento, falando do plano de Jesus para a nossa salvação, e que você estude um pouco mais ele e encontre ali mais coisas que vão lhe trazer a consciência de vitorioso. Esse foi o Igreja em Sua Casa, a gente volta semana que vem em nome de Jesus. Tchau!